Esses dias eu estava andando no Google, né, mexendo no Google, e apareceu uma notícia de uma lista, né, da UOL, eu acho, dos 30 melhores jogadores da história do futebol. Eu dei uma olhada e tal, não concordei muito, mas eu pensei, será que a IA consegue fazer uma lista dessa se eu pedir? E eu fui e pedi pro chat GPT, e ele me entregou a lista dos 30 melhores jogadores da história do futebol. E a gente vai dar uma olhada. Vem comigo, vem. Olha, eu já questionaria o ChatGPT por esse primeiro. Ele colocou como 30º melhor jogador da história do futebol o Zlatan Ibrahimovic. Não tô querendo dizer que o Zlatan era um bagre, nossa, que não sabia fazer gol, mas pô, pra estar entre os 30 melhores da história, né? Ele construiu uma carreira brilhante em vários gigantes europeus, sendo conhecido tanto pelo seu talento quanto pela sua autoconfiança, né? Adorava uma briga em campo, uma intriga, mas tá aí, o ChatGPT, a IA, colocou como o 30º melhor jogador da história. Em 29º vem um francês que muitos gostam, muitos odeiam, mas eu só sei que ele jogava muita bola, porque ele conseguiu ganhar a Premier League com o Arsenal sendo invicto. Você já deve saber de quem que eu tô falando, né? E assim, o Thierry Henry está em 29º melhor jogador da história. O nosso 28º, muitas pessoas vão querer que ele ficasse à frente na lista, mas como não sou eu que fiz, eu não vou questionar muito, vou só passar as informações, porque o nosso 28º melhor jogador da história é o Neymar Júnior. Sim, o nosso menino Ney, adulto Ney agora no Santos, foi colocado pelo ChatGPT em 28º melhor jogador da história. Eu sei, né? Ele jogou muita bola no auge dele, ganhou Champions, gol final de Champions, esse tipo de coisa. Hoje em dia vive embaixo, tá na dúvida se ele vai pra Copa do Mundo ou não. Tomara que ele vá, né? Mas só Deus sabe o nosso futuro, né? Em seguida vem mais um brasileiro, é o nosso doutor Sócrates. Em 27º, logo à frente do Neymar, ele foi o símbolo do futebol arte brasileiro e também uma figura importante fora do campo. Ele era formado em medicina fora do campo, nem preciso falar mais nada, né? Eu acho que esse aqui é um pouco absurdo, dá até um pouquinho de medo de falar, né? Mas lembre-se, não foi eu que montei a lista. Então, o próximo 26º, vem ele, o baixinho, herói da Copa de 94, Romário. O Romário em 27º. Em relação ao Romário em 26º, eu nem tenho muito a declarar. Eu nem tenho nada a declarar. Pra mim, ele teria que estar na frente na lista, bem na frente. Mas já em 26º, acho que eu começo a questionar um pouco o ChatGPT. O próximo é o nosso menino perfeito, né? O Kaká. Sim, são o quê? 4 brasileiros seguidos? São 4 brasileiros seguidos na lista. E vai vir mais ainda, seguidos. Mas vocês já vão saber quais são os próximos nomes. Bom, quem não conhece o Kaká? Kaká, ídolo do Milan, jogou muito lá em 2007. Fez gol em final de Champions, semifinal. Foi o melhor jogador da Champions, melhor jogador da Série A italiana. E ganhou a bola de ouro antes do Cristiano Ronaldo e o Messi. Tá bom que eles eram novinhos, mas são o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? O próximo jogador nessa lista é o Rivaldo, quinto brasileiro seguido na lista, 24º. Tá muito longe nossos jogadores. O ChatGPT parece que gosta dos brasileiros por colocar tanto na lista, só que tá colocando eles muito acima, né? Muito atrás dos jogadores. Mas o Rivaldo vem aí e assim, herói junto com o Ronaldo na Copa de 2002, fez muitos gols, jogadas lindas, incríveis. Foi bola de ouro lá em 99, então eu acho que sim, ele tem tudo pra estar nessa lista mesmo. Parece até piada, mas eu não tô brincando não. Em 23º melhor jogador da história, a IA botou o Roberto Carlos, o lateral brasileiro que jogou no Real Madrid, né, no Palmeiras, no Corinthians, eu acho. Sim, famoso pelos seus gols de falta, né, seus super chutes com curvas super fortes. Assim, 23º já foi 6 brasileiros seguidos. E eu espero que troque, né? E que se for pra aparecer brasileiros, que apareçam depois na lista, lá perto do top 10, pelo menos. Não foi isso que aconteceu. Eu olhei o próximo nome na lista e é ele, outro lateral brasileiro, Cafu. Cara, 7 brasileiros seguidos. O Neymar só abre a porteira, porque viu todos depois. Eu quero ver quais são os jogadores. Não vai ter mais brasileiro, né? Só vai sobrar um. Você já sabe quem que é, né? Mas assim, Cafu, o que falar do Cafu? 2 Copas do Mundo, um vice da Copa 94, 98, 2002. Longevidade incrível também. Jogou muito na Roma, no Milan. E o que falar de Cafu, né? Em 21º, adivinha. Adivinha quem que a IA ama? Os brasileiros novamente. Veio o Carlos Alberto Torres. Aquele lá você pode não conhecer por nome, mas é aquele carinha
que fez o quarto gol contra a Itália na final da Copa de 70, naquela super jogada do Inca brasileira, né, dos 4 brasileiros, com assistência do Pelé no último gol na final da Copa, coroando o tetracampeonato para a seleção brasileira e do Pelé, né? O momento chegou, o próximo jogador não é brasileiro, mas ele é ídolo de um brasileiro, sabia? Ele é ídolo do Endrick, meu pitico, meu pitico. Ele é ídolo do Endrick, é o Bob Charlton, vem em 20º na lista do Dayá, ganhou a Copa do Mundo de 66, é ídolo da Inglaterra, é ídolo do Manchester United, né, trazendo Champions para o United também. E assim, Bob Charlton eu não vi jogar, né, se eu tivesse visto jogar também não estaria nem vivo mais, se eu tivesse visto o Bob Charlton jogar, mas o Endrick viu. Em 19º veio um jogador que muita gente já viu, se você começou a acompanhar o futebol pelo menos em 2010 você já viu quase toda a trajetória dele, um pouco mais velho, mas é o Andreas Iniesta. Também, pô, o que eu posso falar que você não saiba do Andreas Iniesta? Jogou muito tempo no Barcelona, saiu lá para 2018, que eu saiba, ganhou Champions, La Liga, Copa del Rey, Mundial de Clube, ganhou tudo, 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 tudo. E um dos gênios do esporte. Estando a uma posição à frente, vem o seu companheiro de Barcelona e de Espanha por mais de 15 anos, né, que é o Xavi. O Xavi também, quase a mesma coisa que o Andrés Iniesta, jogou junto com ele de 2005, 2006 até 2000 e pouco, 2020, 2018. E, né, Xavi Iniesta ganhou a Eurocopa em 2008, ganhou em 2012, ganhou a Copa do Mundo em 2010, ganhou tudo que o Iniesta ganhou no Barcelona, e muitas pessoas colocam o Xavi como mais genial, mais maestro que tanto que o Iniesta. E aí é uma dessas pessoas, né, desses casos, que colocaram ele na frente. Mas se o Iniesta estivesse na frente também não seria problema algum. Em 17º vem o Van Basten, prodígio holandês, né? Protagonizado, muitas pessoas lembram do gol dele na Eurocopa de 1988, que ele pega de primeira encobrindo o goleiro. É sim um golaço. E assim, pra você ter uma ideia, ele se aposentou aos 28 anos por conta das lesões, que ele não aguentou. Mas aos 28 anos, ele terminou a carreira com 3 bolas de ouro. O cara com 28 anos teve 3 bolas de ouro. O que falar desse homem, né? Então tá certo, ele tá aí, só não ganhou tanta coisa como esperado. Como colocado da lista é o Lev Yashin, né? A Aranha, que foi o único na história até o momento, e eu acho que vai continuar sendo, a ser o goleiro bola de ouro. Sim, ele foi campeão da bola de ouro, o melhor jogador do mundo, sendo goleiro. Algo improvável, acho que o que chegou mais perto disso é o Neuer, lá em 2014, mas ficou em terceiro ainda, então muito complicado. Em 15º vem a pessoa que é muito difícil você não conhecer também, mesmo que você não tenha visto jogar. É ele, Paolo Maldini. Jogou mais de 20 anos no Milan, ganhou 5 Champions League, foi campeão da Copa do Mundo em 2006 junto com a Itália. Era o esquerdo da história, se não for o maior. Porque pra mim é entre ele e o Sérgio Ramos, mas eu acho que ele ainda é melhor que o Sérgio Ramos, né? Então, pra mim, ele é o melhor zagueiro da história. Na frente até do Beckenbauer, porque, né, Beckenbauer não cheguei nem perto de ver jogar. Os brasileiros voltaram e em 14º jogador da história, melhor jogador da história, vem ele, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. 14º, e aí, tá bom pra vocês, o Ronaldinho 14º? Por mim, eu vi o top 10, eu acho que tá justo, eu acho, né? Mas aí vejo vocês. O cara que foi campeão da Champions com o Barcelona lá em 2005, campeão da Bola de Ouro, 2 vezes melhor jogador da FIFA, campeão da Copa do Mundo de 2002, campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro em 2013. Aí fica com vocês, mas o ChatGPT colocou ele em 14º. Em 13º vem o ídolo inglês, George Best, considerado um dos jogadores mais técnicos e talentosos da década de 60. Só que, infelizmente, o tanto que esse cara jogava, ele era maluco, né? Ele tinha problema com o alcoolismo, então ele se perdia muito no álcool, mulheres, esse tipo de vício que o jogador com muito dinheiro acaba caindo, né? Até hoje em dia. Tem muitas frases que ele gosta de soltar, né? Tipo uma que ele falou que ele tentou parar com o álcool e as mulheres e ele fala que foi os piores 5 minutos da vida dele. O que você vai esperar de um cara desse no futebol? Não vai durar, né? Ele se aposentou bem, só que no final da carreira aposentou sem nada. Sem nada, nada, nada. Em 12º a IA colocou o Puskás, né, líder da seleção húngara na década de 50. Nossa, jogador genial. Junto com a Hungria inteira, que era a seleção fortíssima, uma das melhores seleções do mundo na época. Ele também é o jogador que dá nome ao prêmio Puskás,
de hoje em dia, né, de Hugo mais bonito, porque ele era conhecido do cara dos golaços, né, que faziam muitos golaços. Fechando do top 30 até o top 11, a IA botou em 11º o Garrincha, o grande Mané Garrincha, ídolo do Botafogo da seleção brasileira, carregou a seleção brasileira em 1962 após lesão do Pelé, né? E assim, que falar do Garrincha? Garrincha foi um dos maiores, se não o maior driblador da história do futebol. Para os mais velhos é o maior, né? Mas pra mim, claro, teve os que passaram, como o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, mas ele era genial, o gênio das pernas tortas, né? Acabou se perdendo na droga, na bebida, mas enquanto jogava bola em si, alegrava todos. Ai, caramba, 11 minutos de vídeo e agora que a gente tá entrando no top 10. Já dá pra ver a dificuldade. Mas assim, vamos abrir com chave de ouro o top 10? Na 10ª posição aparece Michel Platini, o grande cérebro da seleção francesa nos anos 80, dono de uma visão de jogo absurda e uma precisão impressionante nas cobranças de falta. Ele conquistou 3 bolas de ouro consecutivas. Ele liderou a França ao título da Euro de 1984, sendo por muitos considerado o maior jogador francês da história. Em nono lugar na lista da IA está Alfredo Di Stéfano, o motor do Real Madrid que dominou a Europa nos anos 50. Aquele Real Madrid ganhou 5 Champions seguidas nas primeiras 5 Champions. Ele não era apenas um atacante, ele participava do jogo inteiro, ele podia defender, ele armava, ele finalizava, fazia gol. O seu impacto foi tão grande que muitos o consideram o primeiro jogador realmente completo da história, e está em nono lugar na nossa lista. Na 8ª posição vem Franz Beckenbauer, falando nele, né, conhecido como o Kaiser alemão. Ele revolucionou a função de zagueiro ao atuar como líbero, organizando o time desde a defesa com classe e inteligência. Campeão mundial dentro e fora de campo, os maiores líderes da história do futebol. Campeão como jogador da Alemanha e como treinador. Isso eu acho que é algo bizarro, o Zagallo fez isso também. Mas eu acho algo realmente bizarro, você ganhar a Copa do Mundo de 2 maneiras diferentes. Tá bom que o Zagallo ganhou de 4 maneiras diferentes, isso daí já é outro nível, né? Na 7ª colocação vem Ronaldo Nazário, o fenômeno. No auge, ele parecia imparável lá no Barcelona, na Inter de Milão. Rápido, forte, técnico e mortal diante do gol. Após sofrer com lesões gravíssimas no joelho, muitos achavam que sua carreira havia acabado, até os próprios médicos. Mas ele voltou para conquistar a Copa do Mundo de 2002, como artilheiro e melhor jogador, e na época ele era o maior artilheiro da história das Copas. Para muitos especialistas, o Ronaldo Seuage foi o atacante mais completo que eles já viram jogar. Em sexto lugar está Zinedine Zidane, o jogador que parecia jogar em câmera lenta. Enquanto os outros corriam, o dono de uma técnica refinadíssima e controle de bola perfeito, Zidane foi um grande protagonista do título mundial da França em 1988, em cima do Brasil, né, fazendo 2 gols. E sempre apareceu nos momentos mais importantes, incluindo fazendo gols na final da Champions de 2001 ou 2000, final da Champions 2000, que ele faz aquele gol de voleio. Agora a gente entra no top 5. Agora as coisas começam a ficar sérias de verdade. E estreando a 5ª colocação, a IA colocou Johan Cruyff como 5º melhor jogador da história do futebol. Ele foi o grande cérebro do chamado futebol total. Mais do que craque, ele foi um pensador de jogo. Sua movimentação, visão e inteligência mudaram a forma como o futebol é jogado até os dias de hoje, influenciando gerações inteiras, inclusive o estilo do Barcelona moderno, aquele famoso tic-taczinho, né? Ah, cara. Na 4ª colocação vem ele, Papai Cris, Robozão, El Bicho, é o Cristiano Ronaldo na 4ª colocação. Sinceramente, eu queria muito, muito que ele estivesse pelo menos entre o top 3, só que a IA escolheu de outro jeito. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é melhor que pelo menos o terceiro da lista, né, que é o próximo. Mas vamos focar um pouco no Papai Cris, né? Um dos jogadores mais dominantes da história, conhecido por sua dedicação extrema, ele transformou seu corpo e seu jogo para se manter no topo por quase 2 décadas, vai passar de 2 décadas, né? Com gols decisivos, títulos importantes e inúmeros recordes quebrados. E feitos de novo, ele quebrou seu próprio recorde na Champions 2 vezes. Cristiano Ronaldo se tornou uma verdadeira máquina competitiva. E assim, são 5 Champions, Eurocopa, La Liga, tudo possível. E com 41 anos até hoje, ele vem fazendo mais de 50 gols na temporada. E se tudo der certo, ele vai chegar nos 1000 gols e está em busca da sua primeira Copa do Mundo aqui do ano 2026, né? Agora sim, aos 15 minutos de vídeo, eu espero, né, se minhas contas estiverem certas, mas aos 15 minutos de vídeo, a gente então chega no top 3.
Agora, a partir de agora, são os 3 melhores jogadores da história do futebol inteiro. E pra gente estrear, o nosso terceiro melhor jogador da história, de acordo com a IA, é ele, Diego Maradona. Um dos jogadores mais geniais que já existiu. Na Copa de 86, ele protagonizou uma das maiores atuações individuais da história, levando a Argentina ao título com gols jogados inesquecíveis. Para muitos, nenhum jogador teve tanto impacto sozinho dentro de um campo. Ele é ídolo do Napoli, ele é ídolo do Barcelona, mas muito mais do Napoli, né? Ele ganhou a Série A italiana com o Napoli. Ele tem um estádio no nome dele. E ele é ídolo da Argentina. Lá na Argentina tratam ele como Deus, né? Como um Deus para eles. Tem igrejas dedicadas a Maradona. Então tudo bem ele tá em terceiro lugar. Mas eu preferi o Cristiano Ronaldo. Os dois, o top primeiro e o segundo, ficou decidido, claro, entre o Lionel Messi e o Pelé. Mas a IA decidiu colocar em segundo lugar o Lionel Messi. Assim, precisa falar alguma coisa do Messi? Começou lá no Barcelona, lá em 2006, junto com o Ronaldinho Gaúcho, né? Fizeram tudo. E lá em 2021, né, o Barcelona estava todo quebrado, não conseguia mais pagar o salário do Lionel Messi. Ele foi de graça ao PSG. Ali decaiu um pouco, só que mesmo assim foi para a Copa do Mundo de 2022, estreou mal contra a Arábia Saudita, mas não perderam mais. Foram campeões da Copa do Mundo, protagonizando a melhor final de Copa do Mundo da história, né? Argentina e França, do 3-3, hat-trick do Mbappé, que inclusive não aparece na lista no momento, mas vai saber se eu faço um vídeo desse daqui 3 anos, né? Então, sinceramente, para falar do primeiro colocado, né, Edson Arantes, eu não tô nem lendo o roteiro mais. Eu deixei de usar o roteiro quando começou o top 3. Eu só vi que a IA tinha colocado Maradona, Lionel Messi e Pelé. Então, Pelé, né, pai filho de jogador, né, prometeu ao seu pai que traria a Copa do Mundo pro papai, né, pro Brasil. E lá em 58, com 17 anos, né, ele faz 4 gols na Copa, inclusive na final, e leva para casa o primeiro título do Brasil e dele. Em 62 ele estreia, faz seu primeiro jogo na Copa do Mundo, né? Faz a estreia do Brasil, lesiona e fica fora da Copa. Mas o Brasil ganha com o Garrincha, que eu falei lá no 11º, e ele é campeão. Segunda Copa do Mundo dele e do Brasil. Aí em 66 passa um vexame, né? Cai na fase de grupo, né, de Portugal lá, que o Eusébio acaba com o Brasil, só que entra no contexto de 1970. Né? Em 70 foi o Esquadrão? Sim, a seleção era um time massa, considerado um dos melhores times da história do futebol. E como eu falei do Carlos Alberto, tem aquele gol coletivo, uma troca de passe, né? E o Pelé dá assistência, jogando lá em cima, e o Carlos Alberto chega chutando. E assim, que falar do Pelé? Que falar mais? 3 Copas do Mundo, só não tinha bola de ouro porque na época os europeus só ganhavam, então aqui no Brasil não poderia ter. Mas a FIFA refez e a France Football daria 7 bolas de ouro se pudesse na época, né? Se quisesse na época, na verdade. Assim, eu concordo, nunca vi jogar o Pelé, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, melhor jogador da história. Da história, é o rei do futebol. Primeiro que ele já é chamado de rei. Então o que você vai questionar? E assim, Edson Arantes do Nascimento, melhor jogador da história, o Rei Pelé, mais de 1000 gols, 3 Copas do Mundo, campeão mundial, Libertadores, Brasileirão nem tinha na época para você ter uma ideia. Mas ele é campeão de tudo que ele podia na época, melhor jogador da história. Tudo bom? O que você achou da lista do ChatGPT? Olha, tem algumas coisas estranhas ali, mas em contraponto eu gostei bastante, principalmente dos últimos resultados. Para mim, o Pelé é o melhor jogador da história. E para você? Bom, 20 minutos de vídeo, muita coisa. Esse vídeo deu muito trabalho. Sinceramente, eu tô fazendo esse vídeo 11 horas da noite, eu tô cansado. Eu tenho que treinar lá, né? Tenho que treinar meu físico, futebol. Se você tiver gostado, né, deixa o like, se inscreva no canal aí para dar aquela força. A gente já tá batendo os 4K de inscritos. Muito obrigado. E assim, muito obrigado a todos e até a próxima.